Igreja Batista Missionária em Pirassununga, seu lugar de amor, fé e ação. Estamos aqui de frente ao templo para começarmos logo mais o culto ao nosso Deus. Neste culto noturno, que ainda está claro aqui, o povo está chegando e vamos já começar o louvor ao nosso Deus. Você mora em Pirassununga, venha louvar o Senhor conosco, venha aprender da palavra de Deus, juntamente com a Igreja Batista Missionária, um lugar de amor, fé e ação. Aos cultos aqui, temos às quintas-feiras, 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, 9 da manhã e 19 horas. Então, venha adorar ao Senhor conosco, servir com amor e com alegria o Deus da nossa salvação. Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor seja com os amados. Vamos colocar em pé, louvar o Senhor com muita alegria, com o hino, fala verdadeiro adorador. Você está aqui nessa noite não para agradar ao Aldo, mas para adorar ao Senhor, o dono do universo. Amém? Eu estou muito feliz de poder receber os irmãos entre nós aqui. Vamos louvar com muita alegria este hino. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Vai com a chave da vem
da cruz e faça o que eu fiz. Aceita Jesus e seja feliz. A morte não tem nos domínios seus, na vida de quem já vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e viva com Deus. A morte morreu no leito da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Com mãos estendidas, cheias de poder, Jesus dá vida a todo que crê. Viva com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e viva com Deus. Vamos repetir essa parte aqui com muita ênfase, né? Porque somente eu estou cantando, parece, né? Muita ênfase. Parte azul lá. Viva com Deus agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e viva com Deus. Viva com Deus. Viva com Deus. Você vai receber no canal da igreja, atente para você entregar a vida a Jesus Cristo, porque quem está aqui já está com Jesus, né? Amém? Você que está no canal, vai ainda receber a mensagem, consiga ter tempo para entregar a vida ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, que vai ser Jeremias, que vai trazer para nós uma mensagem para o nosso coração, que os seus pensamentos, né? Deus tem projeto para a sua vida, ok? Vamos lá junto ler? Eu sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, plano de paz, então me invocareis e buscar-me-eis. Amém? Sentai-vos, irmão. Obrigado. Obrigado, Pastor Aldo. Obrigado a todos que estão aqui presentes, aqueles que vão acompanhar e ver aqui pelo YouTube. E, pastor, o cabelo aqui tá. Eu vim com o carro vidro aberto, um calor, pastor. O cabelo tá uma beleza. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso grandioso Deus, aquele que nos concede tudo e principalmente nos dá esperança de uma vida bem melhor. Querido Pai, graças te damos, porque de maneira tão impressionante o Senhor tem cuidado de cada um de nós aqui. Também agradecemos por aqueles que têm acompanhado a pregação do Teu Evangelho, o compartilhamento da Tua Palavra pelas redes sociais, pela internet, pelo YouTube. Continue abençoando cada um, Pai, que esta mensagem venha abrir a mente e principalmente calar fundo a esperança e também a aceitação do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Senhor, estamos aqui reunidos, estamos aqui contritos de coração, confiantes que a palavra que receberemos, o pão que compartilharemos, que iremos receber hoje, nos trará
mais conhecimento e principalmente nos convencerá do pecado e nos fará seguir no serviço da pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque de maneira tão impressionante Cristo veio a essa terra, morreu por nós, ressuscitou, ascendeu aos céus e prometeu vir buscar a cada um de nós. Enquanto isso não acontece, Senhor, aumente a nossa fé, revigore o nosso espírito, para que nós possamos estar prontos para aquele grande dia quando Jesus vier. E de maneira especial vem estar aqui também esta noite com a nossa querida irmã Érica, missionária Érica, que tem a palavra para compartilhar conosco o pão da vida. Esteja com cada um de nós também nessa semana que já se iniciou. Te pedimos em nome de Cristo amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, Filho de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em Ele sempre ardente louvor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que estão nos ouvindo, e é a palavra de Deus que sai da nossa boca, dos irmãos que estão aqui, e nada que não saia da nossa boca que não seja da vontade de Deus, porque é Ele que nos guia, nos levanta. E então vamos orar, fazer uma oração para as nossas ofertas, né, os nossos dízimos. A minha oração é um pouco diferente, né? Porque eu não sei orar, eu sei falar com o Pai. Então, se houver algum erro, vocês me perdoam, todos aqueles que estão assistindo. Soberano Deus, quero te agradecer, meu Pai amado, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha, meu Pai, colocar teus anjos aqui nesta igreja. Que o Senhor venha acampar junto conosco nesta luta, meu Pai, nesta caminhada. E nós estamos aqui hoje só para te agradecer, meu Pai, pelo milagre que o Senhor já fez em nossas vidas aqui hoje. Que neste momento, meu Pai, aquele que crê na tua palavra e no teu milagre, meu Pai, que vai sair daqui hoje da igreja, ele não vai sair da mesma forma que ele entrou, ele vai sair com a bênção, meu Pai. Estamos nesta igreja, meu Pai, que é a igreja do Senhor, que o Senhor disse que onde estiverem, Pai, um ou dois que falarem em teu nome, ali eu estou presente. Então o Senhor já se fez presente antes mesmo de nós chegar até esta igreja, meu Pai. Que permaneça com teus anjos, meu Pai,
no lar de cada um que está ouvindo esta oração, esta mensagem, meu Pai, dos irmãos que estão aqui na igreja, dos familiares que estão lá fora, meu Pai, que não pôde vir para a igreja, que o Senhor vai trabalhando, meu Pai, na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje, e daqueles que não podemos vir, e daqueles que estão ouvindo, meu Pai, aonde chegar, meu Pai, esta mensagem, que o Senhor trabalha na vida de cada um, de cada uma criança, de cada enfermo, meu Pai, no lar, no serviço, meu Pai, dos nossos policiais, das nossas bênçãos, meu Pai, que estão na nossa vida, só que nós não sabemos pedir nem muito menos agradecer. Nós temos que te agradecer hoje, Pai. Nós te agradecemos pelo dízimo, pela oferta neste lar, meu Pai, porque o Senhor sabe que nós precisamos, meu Pai, se manter de pé com energia, água e produto, meu Pai, para a nossa casa. Então que o Senhor abençoe, meu Pai, os teus filhos, a tua oferta. Aqueles que não puderem trazer, meu Pai, que o Senhor aceite o coração de cada um, meu Pai, que o Senhor aceite o coração de cada um, que no próximo o Senhor já abençoa a vida de cada para poder trazer o seu dízimo e sua oferta para a igreja. Paizinho amado, aproveitando que eu estou falando contigo, eu faço um clamor a Ti e peço a todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, Pai, acampa teus anjos, meu Pai. Traga teus filhos para a igreja para ouvir a tua palavra, meu Pai. Faça, meu Pai, faça um milagre. Eu peço agora, neste momento, meu Pai, que o Senhor vai chamando, meu Pai, que o Senhor traz seus fiéis aqui para a igreja, suas ovelhas, meu Pai, que usa cada um de nós aqui, meu Pai, que dá o poder para cada um de nós, para que podemos trazer uma pessoa para a igreja, porque se cada um de nós trouxer umas, nós vamos ter a igreja cheia. Mas como tem nós, a igreja está cheia de anjos, que todos podem ver como é que está a igreja. Toca nos nossos filhos onde nós não podemos tocar, nos nossos esposos que não podem vir, nossos maridos, nossas mulheres, nossas crianças, pai, mãe. Vai tocar naqueles que estão enfermos lá em casa, meu Pai, que o Senhor vai trabalhando nas nossas casas, porque na próxima nós conseguimos trazer os teus filhos. Eu quero que o Senhor abençoe o dízimo e a oferta neste momento, Pai. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não posso sentar, meus irmãos, obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Pastor Aldo me... Eu tenho que ficar preso aqui, né, pastor? Pastor Aldo, essa semana havia conversado com ele e fiz o convite para ele estar na rádio conosco e convido a todos a ouvirem a Rádio Mundial no período da manhã, das 6h30 às 7 da manhã. Nós temos um momento espiritual, o Orvalho da Manhã, e convidei para o Pastor Aldo estar conosco num outro programa que é um pouco mais aguerrido, né? Fala sobre as questões da cidade. E ele me convidou para ministrar a palavra para os irmãos que estão aqui acompanhando. Mas eu já tinha contato com a Érica. A Érica, ela é do Pernambuco, da capital. Ela é de Recife. Eu estou meio falando meio sotaque dela. E ela está aqui em Pirassununga fazendo um trabalho de evangelismo na cidade. Ela prega muito bem a palavra, tem o dom da oratória, é abençoada por Deus no contato que ela tem com cada pessoa, fala sobre saúde, sobre a saúde emocional, não só física. E eu senti no coração que Deus falou assim: você vai ficar em Pirassununga, né? Um outro momento, uma outra, quem sabe o Aldo pode te convidar. Mas a Érica, ela está aqui por algum período curto. Ela está morando em São José do Rio Pardo já há 2 anos, e eu não sei se vai ficar aqui o tempo que ela vai ficar em Pirassununga, mas eu senti no coração e uma voz falou no meu ouvido, fala com a Érica. E numa conversa com a Érica, eu falei: Érica, você aceitaria ministrar a palavra numa igreja? É uma igreja bem querida do coração da gente. O pastor é um pastorzão, é muito querido no Conselho dos Pastores, foi muito tempo secretário do Conselho de Pastores e deu serviço agora para outra. Falei: quer serviço? Então, ninguém tem que fazer. E
convidei a Érica, mas ele falou com o pastor, eu falei, não, vai ser uma alegria. E convido, Érica, por favor, se você puder estar compartilhando a palavra de Deus conosco essa noite, trazendo para nós a mensagem que Deus inspirou no teu coração. Aqui está a família de Deus, e aqueles que nos acompanham também pela rede social. O pastor Aldo também faz um grande trabalho com famílias, pessoas que estão até doentes. Esse homem aqui tem um coração que você não acredita. Não acredita. Aonde ele vai, ele arrasta a gente. Que Deus abençoe vocês, velho. Bom, fui muito bem apresentada, né, por João. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme abrir a palavra de Deus. Tanto tempo, né, que eu estou um pouco parada, mas assim, a gente não pode rejeitar quando Deus nos chama, né? Não podemos dizer não. Temos que sempre dizer sim para Deus. Sempre, não importa o que Ele vai te chamar para você fazer, mas você sempre tem que dizer sim. Porque Jonas disse não para tantas coisas, mas Deus cercou ele. Mas a gente também, existe muitos Jonas nos tempos atuais. E aqui eu estou com os irmãos aqui online, né? Primeira live de Érica, eu não acredito nisso. Olha, gente, meu nome é Érica Azevedo, eu sou de Recife, da capital. Eu estou aqui trabalhando há 2 anos e 3 meses como missionária aqui em São Paulo. E eu vou passar mais ou menos 2 meses aqui em Pirassununga para estar levando a mensagem para as pessoas. Para iniciar, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Vamos deixar ela abertinha aí. Os irmãos em casa também vão abrir a Bíblia, deixar ela abertinha, que a gente vai orar antes de fazer a leitura. Mateus 24, tempo atual, um tema moderno dos nossos dias, para a gente entender um pouquinho, né, o que Deus quer falar conosco hoje à noite. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado que estás nos céus, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada porque o Senhor nos despertou nesse dia. Obrigada porque o Senhor deixou o Espírito Santo ao nosso lado para falar aos nossos corações, para mudar o nosso caráter e para nos direcionar, Senhor, à salvação. Obrigada por tudo, obrigada por essa igreja, por todos que estão aqui com suas famílias representadas, Senhor. Que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas e que tragam as pessoas para a igreja. Somente o Senhor pode trazê-las, Senhor, que nós temos um coração tão duro, mas o Senhor vai lá e cuida da gente também. E a gente não tem como mensurar esse amor que o Senhor tem por cada um de nós. Eu te peço, Senhor, sabedoria para esse momento, abrindo a Tua palavra, porque agora é o Senhor que vai falar. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço. Amém. Bom, vamos começar com Mateus 24 e deixa eu abrir aqui. Os sinais da vinda de Jesus. Esse tema é um tema muito atual, é um tema que todo mundo prega, todas as pessoas. E eu penso que a gente não pode, em hipótese nenhuma, se esquecer que Jesus está voltando. A correria da vida faz a gente esquecer desse detalhe, que Jesus está voltando. E a gente não precisa ficar preso nas dificuldades dessa vida, mas temos que lembrar que Jesus Cristo, Ele vai voltar para nos buscar. Então vamos começar a leitura, tá? Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, iam-se dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus estava assentado, em particular e lhe pediram: dize-nos então quando acontecerão essas coisas, e que se não haverá da tua vinda e da consumação do século. Eu estava lendo sobre isso e eu achei interessante que não eram todos os discípulos que estavam, que perguntou isso a Jesus Cristo. Não eram todos. Em Marcos 13, no versículo 3, a gente vai ler aqui
Marcos 13, 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Eu acho bem interessante, porque não eram todos que estavam ali com Jesus. Esses discípulos eram discípulos especiais, eles eram sempre que estavam mais próximos de Jesus. E ele perguntou ali: me diz, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Porque eles pensavam que era no tempo deles. Mas não, Jesus estava falando de um futuro. Eles perguntaram 3 coisas. Senhor, quando acontecerão essas coisas? Quando será a destruição do templo? Qual o sinal da tua vinda e no fim do mundo? O versículo 4 do capítulo 24. Jesus respondeu e disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, virá muitos em nome de Jesus Cristo, dizendo que são profetas, mas eles não são. Quem está nesse mundo fazendo mal, praticando mal? Satanás está possuindo as pessoas, fazendo curas, prometendo milagres, fazendo com que as pessoas tragam todas as suas economias para dentro da igreja. Você tem que ter o seu pacto com Deus, você tem que trazer ofertas, você tem que trazer o seu dízimo. Sim, porque é para o sustento da obra, é para avançar o evangelho, mas você não tem que dar tudo o que você tem e você ficar com nada, porque Deus, Ele olha e Ele vê o coração, quanto você está dando ali de coração. Então muitos vão enganar os fiéis, os verdadeiros não vão ser enganados, porque Jesus deixa esse aviso aqui: vede que não vos enganeis, porque virão muito em meu nome. Então é isso que precisamos atentar. Muitos virão em nome de Jesus Cristo, mas aquele que se atenta à palavra de Deus, aquele que tem sua intimidade e comunhão com Deus diária, vai ouvir a verdadeira voz, que é a voz do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que está aqui para nos ajudar, para nos orientar, para não nos deixar nos perder. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Claro que Jesus não estava falando que aqueles discípulos estariam presentes naqueles momentos, mas quem eles representam? Quem são esses discípulos e quem eles representam? Eles representam todos nós que estamos hoje, em nome de Jesus, aceitamos Jesus Cristo como o Salvador pessoal da nossa vida. Então Jesus Cristo, Ele dá também poder a gente, para que a gente possa fazer a nossa parte. Continuando no capítulo 8, no versículo 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Veja, tudo que está acontecendo, todas as guerras, todos os enganos de Satanás, todos os falsos profetas, ainda não é o fim, é só o início das dores. Mas se você não se preparar, como é que você vai aguentar o rojão maior que vai vir no final? Nós temos que estar preparados, nós temos que ler a nossa Bíblia, ouvir a voz de Deus. É difícil, mas é no silêncio que a gente escuta a voz de Deus. Muitas vezes você tem que se retirar para um lugar em silêncio. Muitas vezes você está ali, sua família, maior barulho, e você precisa de um tempo para você. Não sei, Deus vai direcionar você. Eu preciso de um tempo contigo, Senhor. Eu sempre faço isso quando eu preciso me reabastecer espiritualmente. Eu tenho que ficar literalmente sozinha. É eu e Deus e o jejum que a gente precisa fazer também, para que a gente possa ter a nossa mente limpa e ouvir a voz de Deus. Então, quem é os verdadeiros? Os verdadeiros não vão ser enganados. Os verdadeiros vão passar por todas as provas. Isso tudo que está acontecendo ao início das dores. Mas Deus, Ele não vai nos abandonar, irmãos.
Deus, ele não vai abandonar você. Confie que Deus, ele vai trazer para você paz em seu coração, mesmo tendo tudo turbulento. Deus, ele vai ao seu auxílio. Acredite nisso. Eu sou missionária há 4 anos. Literalmente, Deus me calça, Deus me veste e Deus me dá alimento. É a coisa mais linda que existe. Foi quando eu decidi depender de Deus 100%. E nunca me faltou nada. As pessoas à minha volta, as mais próximas, dizem: não, você fica impressionada, Érica, como Deus supre tudo. E eu só peço uma coisa a Deus só uma vez, viu? Não fico repetindo, não. Eu peço uma vez: Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor decide o que o Senhor quiser. E é assim, a gente tem que aprender, irmãos, a depender de Deus e não a depender do dinheiro. A não ser escravo do dinheiro, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, como uma louca, atrás do dinheiro e não tendo tempo para Deus. O tempo é do Senhor e você precisa ter o seu tempo com Deus. Como é que você vai se fortalecer para as coisas maus que vão acontecer? Na verdade, estão acontecendo, mas vão piorar. Tá? Então, quem carrega o nome de Cristo são os cristãos. Nós carregamos o nome de Cristo. O nosso testemunho, ele tem que estar alinhado com o céu. No versículo 10, continuando: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E ainda assim a gente se escandaliza com todas essas coisas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e ganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a palavra perseverar e a palavra paciência, ela é a mesma nesse contexto. Ela tem um significado bem interessante, que é de suportar sem mudar de posição. Está ligado também à resiliência, a capacidade de não mudar sua postura em determinado de algo que você passa, de um sofrimento ou de alguma escassez, alguma falta que você está tendo. Então a resiliência, ela é muito importante para nós que somos cristãos. Muitas vezes você sente falta de mantimento na sua casa, você sente falta de um abraço caloroso, de atenção de algum familiar, você não se sente amado. E eu quero dizer uma coisa para você: isso tudo é muito pouco. Eu não sei qual dor que você está passando, se é alguma dor emocional, se é alguma dor física, eu não sei, Deus sabe. Mas eu quero dizer que mesmo essa dor que você sente, Deus, ele está com você, ele segura a sua mão. Eu sei que você pode chorar às vezes: Senhor, cadê você? Onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo a minha história? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus está, irmãos. Deus está vendo tudo que todos nós estamos passando. Todos os sinceros. Deus ele olha para a vida de cada um. Talvez o que você queira, Deus não queira para você. Você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu não queria largar tudo para ser missionária. Queria viver minha profissão como todas as pessoas fazem. Voltar para casa, uma vida normal. Mas Deus me chamou. E muitos anos, eu atendi o chamado muitos anos depois. Mas eu entendi o que Deus quis para a minha vida. Então, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Mas não é até o fim do mundo. Aquele que perseverar até o fim será salvo até o fim da sua vida, não até o fim do mundo, porque você não sabe o dia que você vai fechar seus olhos. Então você tem que perseverar, você tem que acreditar, você tem que ser firme. Olha, você tem que ser firme nas decisões que você toma diariamente. Você não pode vacilar. Satanás está à torta e à direita, querendo que você dê um vacilo para destruir a sua vida e fazer com que você nunca mais volte. Claro que tem volta, tem, mas muitas pessoas saem e não voltam. Vão para o fundo do poço e não querem mais voltar. Não tem forças para voltar. Mas Deus, ele dá força. Mas você, na sua casa, você se lembra de algum irmão que se afastou e que você simplesmente não visita esse irmão,
que você esquece de orar por esse irmão. Você precisa ir atrás deles. Você precisa não se abandonar em primeiro lugar, colocar sua vida nas mãos de Deus e depender dele. E você precisa buscar as pessoas que você ama e que um dia fez parte do rebanho de Cristo, porque nós precisamos também fazer esse trabalho. No versículo 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Vemos que esse evangelho do reino, a gente vai abrir rapidinho, tá? Apocalipse 14, para a gente só ler esse texto, que fala da pregação do evangelho. Apocalipse 14, versículo 6. Ele tem uma mensagem forte, impactante, que vai mexer os nossos corações nesse momento, porque vocês vão entender algumas coisas e que Deus quer falar para vocês que estão em casa também. 14:6. Versículo 6: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Estou virando aqui. E a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Deus, Ele é o único que deve ser adorado. Ele é o único que deve receber toda a glória, honra e poder, porque Ele criou todas as coisas. E esse versículo, eu quero linkar ele com Deuteronômio 5, versículo 9, para a gente entender uma coisa sobre temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é também respeitar Deus. A gente respeita, mas eu só estou fazendo com que vocês entendam o que eu quero trazer para vocês. Deuteronômio 5, versículo 29 diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que eles fossem a eles e seus filhos para sempre. Deus pede para que sejamos obedientes à sua palavra. Nós precisamos obedecer a Deus. E não é porque Deus vai trazer bênçãos para você, não. Não é por isso. Você não tem que usar Deus e a sua fé como barganha. Deus não funciona dessa forma. Aliás, a gente não deve barganhar com Deus sobre isso. Ah, Senhor, eu sou tão fiel, dou os dízimos, dou as ofertas, sou obediente à tua palavra. Ah, mas eu preciso disso e disso e disso. Não, você obedece porque Deus criou você. E você obedece para você ser feliz. Porque se você não obedecer a Deus, você não vai ser uma pessoa feliz. Você vai se igualar ao povo do mundo, que não tem um direcionamento em sua vida. Assim como fala lá em Salmos 1, que o perverso, ele vive como uma folha sem direção. Mas o justo não. O justo, ele tem uma direção. Deus, ele deixou sua palavra. Deus, ele deixou uma bússola, que é a Bíblia, para que a gente possa e ter um direcionamento na nossa vida. Deus, ele criou os céus e a terra. Ele é o nosso Criador. O Evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho, porque quando Jesus Cristo vir e todo olho vai ver Ele, ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. Se você conhece a palavra de Deus e você não faz, e você escolhe não obedecer, e quando Jesus voltar e dizer apartai-vos de mim, você não vai ter desculpa de dizer que não teve oportunidade. Qual desculpa você vai dar a Deus? Qual é a desculpa? Se você tem a palavra aqui, somos livres, irmãos. Tem países que
missionários escondidos, que tem isso como uma preciosidade. Nós somos livres para viver a fé que a gente quiser viver. A gente tem liberdade religiosa. E você não quer fazer o que Deus está pedindo para você obedecer? Você precisa ser obediente a Deus. Agora, a sua parte você tem que fazer. E qual é a sua parte? Pregar o evangelho do reino. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa evangelizar. Você precisa falar para as pessoas ao seu redor de Jesus. Que Jesus Cristo morreu na cruz por ela. Entregar sua vida para uma missão. Depender de forma única e exclusiva para a pregação do evangelho. Veja, você precisa de forma única e exclusiva fazer isso para Deus, porque Deus ele precisa que você busque pessoas, que você ajude as pessoas a se salvar. Você precisa entregar a sua vida para essa missão. Significa que você vai fazer parte de um exército e vai trabalhar junto com outros que também estão pregando o evangelho, de forma livre ou de forma escondida. Você precisa, diante do céu, isso para você, diante do céu, você é um agente de Deus, e você está fazendo parte de um exército grande. Veja que coisa linda, você trazer uma pessoa para Cristo, é a coisa mais linda que existe, porque a pessoa está saindo das trevas, e agora ela é luz, e ela vai mudar toda a vida dela, se ela permanecer cada dia se alimentando da palavra de Deus, orando, tendo uma vida íntegra com Deus, não mentindo, sendo honesto. É isso que Deus quer. Bom, assim como os dízimos e as ofertas são para a manutenção da pregação do evangelho, você também tem que fazer a sua parte na pregação do evangelho. Deus ele deixou escrito Mateus 24, mas eu penso que a gente ainda não tem um impacto tão grande quanto esse capítulo é tão importante para a gente nos últimos dias. Isso aqui tem que cravar no nosso coração. Se a vida está difícil para você, vai piorar. Sinto muito. Mas você precisa ser resiliente, perseverante, não pode desistir, irmão, jamais desistir. A única coisa que você tem mais precioso na sua vida, escuta só, a única coisa que você tem mais importante na sua vida é a sua salvação, e você vai entregar de graça a Satanás por quê? E por que você também não vai fazer parte para a pregação do evangelho, fazer a sua parte com isso? Porque só você tem o direito de, estou aqui vindo para a igreja, eu escuto a palavra, eu tenho minha salvação. Outras pessoas precisam ouvir, outras pessoas precisam saber. Mas se a pessoa dizer não, a escolha é da pessoa, não é sua. A sua parte você tem que fazer. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que o seu vizinho, você nunca falou, algum vizinho aí, você não fez um convite, você não entregou um folheto falando de Jesus. Gente, a palavra de Deus, ela é viva. Não importa onde ela esteja escrita, ela sempre vai ser luz. Sempre. Coloque no guardanapo. O melhor versículo, o seu versículo preferido, coloque no espelho da sua casa. Leia todos os dias. Ela é vida. Porque a palavra de Deus, ela é vida, assim como Jesus Cristo é vida para a nossa vida. Sem Jesus, você é uma pessoa morta. Você não vai ter vida. Com Jesus, você vai ter vida. Essa é a mensagem de hoje para vocês. Para mim também, para o meu coração. Capítulo 24 de Mateus é algo que fala muito no meu coração. Para entender em que ponto eu estou no Evangelho. Será que eu estou fazendo o melhor para Deus? Temos que fazer essa análise todos os dias. Será que você está fazendo a sua parte? Ou você está achando que é brincadeira tudo isso que está acontecendo no mundo? Não é brincadeira. Jesus está voltando. E Jesus precisa de você para que mais pessoas possam conhecer a verdade. Amém. Amém.
Vamos orar. Quem é que vai orar? Eu mesmo? Alguém? Eu mesmo? Tá bom. Então vamos orar. Pai amado que estás nos céus, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por essa palavra tão linda que o Senhor deixou para nós. Para a gente não ficar desavisados. Para a gente entender a nossa parte na missão que o Senhor nos deu. Cada um é responsável, meu Deus, por levar luz para alguma pessoa, para o seu vizinho, para uma pessoa na rua, para alguém que vai sentar do lado no ônibus. Nós somos responsáveis, o Senhor nos deu essa parte da missão para que a gente se una ao Senhor para fazer isso, para fazer esse trabalho tão lindo. E que o mundo não dá valor, certo, meu Deus? O mundo não dá valor, mas eles não precisam dar. O valor é o Senhor que dá para nós. A Tua palavra, Senhor, é o nosso coração. Que ela seja a nossa bússola de vida. E que sempre, quando tivermos oportunidades, em vez de a gente estar no celular, assistindo vídeo, ou pulando de vídeo em vídeo, que a gente possa, Senhor, pegar essa palavra e aquecer o nosso coração com ela. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é como uma faca de 2 gumes. Ela separa o bem e ela separa o mal. Mas também é um bálsamo para as nossas feridas, para as nossas angústias, para as nossas preocupações. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de ser missionária. Obrigada porque o Senhor trouxe as pessoas para essa igreja para escutar essa mensagem. O Senhor possa colocar a mão em cada um e suprir todas as suas necessidades. Isso é que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer de coração a irmã Érica pela mensagem, que nós possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes, né? A gente escuta muito, é doutor de escutar, mas praticar é o diferencial, meus irmãos, né? A gente sabe que realmente urge o tempo, Jesus está voltando, mas a gente fica só olhando, né? E fica vivendo como fosse turista. Temos que realmente fazer a vontade do Senhor enquanto é tempo. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriam. E acontece muitas vezes em nossa própria residência, em nossa própria família está esfriado o amor. Não é verdade, irmãos? Às vezes na própria igreja que nós nos comungamos lá, está friozinho, está gelado, tá aquele freeze, né? Então o que tem que fazer é voltar para Jesus, né? Que falou a nossa missionária aqui, né? Precisamos olhar, Jesus está voltando. Então saia você da internet, saia do sono espiritual e vai para Jesus urgentemente, como eu falo aqui na igreja. Aqui eu ensino para os irmãos o seguinte, que cada um de nós é um missionário de Cristo. Que se amanhã eu faltar aqui, se amanhã eu morrer, não aparecer mais na igreja, a igreja continua, porque a igreja somos nós. Temos que fazer o evangelho. Ele falou, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então aqui não está a nossa proposta, título de pessoas que tem isso, mas é falar de Jesus. Eu quero agradecer pela mensagem. Eu aprendi muito essa mensagem. Estou guardando no coração, que você possa guardar também e que vá para a sua casa segurando na mão de Deus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com isso. Ele fala assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem me afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem me sufocar, segura na mão de Deus. Se a jornada é pesada,
Possamos também sentir Deus segurando nossas mãos. Às vezes nós fugimos de Deus, mas Deus nunca foge de nós. Ele nos chama: vinde a mim, vem agora, é hoje. Hoje é o dia de restauração, de libertação para todos nós. Vamos louvar com mais um hino, fala assim: visita a tua igreja, né? Um hino que também nos convida a nos envolver mais com a causa do Mestre. Vem, visita tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, Quero agradecer aos irmãos pela presença aqui. Não pode voltar, mas vem para pregar para nós aqui. Está com o João, viu, João? Você que comanda aí, tá? Vamos orar, agradecer ao Senhor. E depois vamos ter um momento lá atrás, tomar um pouquinho de café. E para quem não quer café, também tem um refri para poder dar uma refrigerada, né? Vamos orar. Muito obrigado pelo teu grande amor em nossa vida, Pai eterno. Pelo teu cuidado em nós diariamente. Por estarmos aqui na tua casa juntos, em um só pensamento, entendendo que no céu não haverá entrada de uma placa de uma igreja. Não vai entrar lá os batistas, nem os outros nomes, mas vai entrar os remidos no sangue do Cordeiro. Abençoa a tua igreja que é reunida, abençoa também, irmão, no sangue do Cordeiro, comparecer, sabe, a sua saúde, abençoa a sua família também, a sua família em geral. E abençoa aqui cada um que está presente, com suas famílias representadas, que nós possamos, ó Deus, a cada dia crescer na tua presença e nos colocarmos como servo do Senhor, a tempo e fora de tempo. Nos dá a tua paz, em nome de Jesus, te peço hoje sempre. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja nessa igreja, hoje para todos sempre. Amém. Amém.